Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, que trata dos exemplos, no capítulo 2, Espíritos Felizes. Viveram bem, morreram bem, e vêm dar seu testemunho do que encontraram, como foi a separação da alma do corpo, do que encontraram no mundo espiritual. Hoje vamos ver aqui o Sr. Antoine Cousteau. Hoje será sobre esse espírito. Kardec, então, começa apresentando o Sr. Cousteau, dizendo-nos assim: membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, na Vala Comum, era um homem de coração que o espiritismo conduziu a Deus. A sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples trabalhador, praticava a caridade em pensamentos, não era rico, era um trabalhador comum. Então, ele praticava a caridade em pensamentos, em palavras, em ações, segundo os seus fracos recursos, porque encontrava ainda meio de assistir aqueles que tinham menos do que ele. Se a sociedade não fez os gastos de uma cova particular, que seria, não é, mais destaque para a sua personalidade, que já não existia mais, mas já tinha morrido, e ele não tinha recursos para comprar, antes de morrer, uma cova particular para ele. Foi por quê? Porque a sociedade não comprou? Porque havia um emprego mais útil a se fazer com os fundos, com o dinheiro, do que se tivessem sido empregados esses fundos sem proveito para os vivos. Claro, com uma tumba, uma cova, né? não traria nenhum proveito para os vivos, nem para aquele que partiu, vamos ser sinceros. Não é? Então, foi isso. Para uma vã satisfação do amor próprio. E os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu tão bem quanto os mais suntuosos mausoléus. Mausoléus são aquelas construções do cemitério onde o corpo do falecido fica lá dentro e parece assim uma casinha, meio talvez casinha com capelinha, e a pessoa fica ali dentro enterrada. Então, agora, vamos ter o Sr. Canu. Nós estamos no cemitério, lá no enterro do Sr. Antoine Cousteau. O Sr. Canu, secretário da Sociedade Espírita de Paris, que antes havia sido materialista profundo, ou seja, não acreditava que depois da morte tivesse nada, todo mundo virava pó e acabava tudo, pronunciou sobre sua tumba a locução seguinte. Então, falou o seguinte: caro irmão Cousteau, há apenas alguns anos, muitos dentre nós, e confesso, eu sendo o primeiro, não teríamos visto diante desta tumba aberta senão o fim das misérias humanas e depois o nada. O terrível nada. Quer dizer, nada de alma por merecer ou expiar e, consequentemente, nada de um Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, porém, graças à nossa divina doutrina espírita, vemos aqui, nesta tumba, o fim das provas. Afinal, estamos no mundo de provas e expiações, não é? Como espíritos imperfeitos que ainda somos. E para vós, caro irmão, de quem entregamos para a terra o corpo que serviu para a encarnação, o triunfo de vossos trabalhos e o começo das recompensas que mereceram a vossa coragem, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai, pois, meu caro irmão, as nossas ações de graças aos pés do eterno Deus, que quis dissipar ao nosso redor as trevas do erro
e da incredulidade, trazendo-nos a doutrina espírita. Porque ainda há pouco tempo teríamos dito nesta circunstância, diante de uma tumba, a fronte triste, ou seja, o rosto triste, o desalento do coração, adeus, amigo, para sempre. Hoje, porém, dizemos, testa alta, não mais assim, mas testa alta, olhando para o alto, e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e de amor. Caro irmão, até breve, e ore por nós. E aqui Kardec coloca uma nota dizendo-nos que, se quisermos mais detalhes sobre este momento aqui, sobre outras falas que foram feitas neste momento, basta que recorramos à Revista Espírita de outubro de 1863, na página 297. A coleção da Revista Espírita são 12 volumes, de 1858 a 1869, onde Kardec todo mês lançava uma revista, de janeiro a dezembro, e depois era compilado num volume. É claro que aqui nós estamos em 1865, ainda teríamos mais 4 anos de Revista Espírita pela frente. Bom, o que acontece agora? Kardec nos diz. Um dos médiuns da sociedade, aí terminou aqui a fala do senhor Canut. Kardec nos diz, um dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris, sobre a própria sepultura ainda não fechada, obteve a comunicação seguinte, da qual todos os assistentes, todos ali presentes, incluindo os coveiros, escutaram a leitura de cabeça descoberta, né, porque se usava muito chapéu, né, com todos ali segurando o chapéu, em sinal de respeito. Incluindo os coveiros, escutaram a leitura de cabeça descoberta e com uma profunda emoção. Foi, com efeito, um espetáculo novo e surpreendente de ouvir as palavras de um morto, recolhidas no seio mesmo de sua tumba. Ouçamos, então. O senhor Antônio Cousteau, ali, no momento do seu enterro. Obrigado, amigos, obrigado. A minha tumba não está ainda fechada e, todavia, um segundo mais e a terra vai recobrir meus restos, os restos mortais, o corpo. Mas vós o sabeis, sob essa poeira, a minha mão não será enterrada. Ela vai planar no espaço para subir a Deus. Também, como é consolador poder dizer-se ainda, apesar do envoltório destruído, não, eu não estou morto. Vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O acompanhamento do pobre não é seguido por um grande número. Orgulhosas manifestações não ocorrem, ou seja, não vão de encontro à sua tumba. E todavia, amigos, crede-me, a multidão imensa não falta aqui. E os bons espíritos seguiram convosco e com essas mulheres piedosas o corpo daquele que aí está deitado, que era ele mesmo, não é? Todos, ao menos, credes e amais o bom Deus. Certamente não. Não morreremos porque o nosso corpo se destrói, mulher bem-amada. Aquele falando a viúva, não é? Muito provavelmente. Certamente não. Parece que ele está a responder o quê? A um pensamento dela, não é? Não morremos porque o nosso corpo se destrói, mulher bem-amada. E doravante, ou seja, daqui para frente, estarei sempre perto de ti para te consolar e te ajudar a suportar a prova. A viuvez. Naquele tempo era difícil ficar viúva, porque era o homem que provia a casa. Ela
A prova da viuvez será rude para ti, a vida. Mas, com a ideia da eternidade, do amor de Deus cheio, teu coração cheio dessa ideia da eternidade, do amor de Deus, como teus sofrimentos vão te ser leves. Parentes, que cercais a minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela, irmãos e irmãs. Não esqueceis que vos deveis toda a assistência na terra, se desejais entrar na morada do Senhor. E vós, espíritas, irmãos amigos, obrigado por terem vindo dizer-me adeus até esta morada de pó e de lama. Mas sabeis bem, que a minha alma vive mortal e que algumas vezes irá pedir preces que não me serão recusadas para ajudar-me a caminhar nesta via magnífica que me abristes durante a minha vida. Pelo conhecimento, né? Estava lá na Sociedade Espírita de Paris, tomando ciência, ele, um homem, um trabalhador simples, com poucos recursos mesmo, intelectuais, mas que estava agradecido, porque agora tudo que ele aprendeu tinha levado a ele condições mesmo de efetuar um progresso bem grande nessa vida. Adeus a todos que estáis aqui. Poderemos nos rever mais à frente, se não sobre esta tumba. As almas me chamam ao seu encontro. Adeus. Orai por aqueles que sofrem. Até breve. Lindo, não é? Estava sendo chamado a seguir com outros companheiros espirituais. E pediu para que aqueles que ali estavam orassem pelos que sofrem. Mesmo ali, pensando nos demais irmãos de humanidade. Agora nós temos aqui o seguinte: 3 dias mais tarde, o espírito do Senhor Cousteau, evocado por um grupo particular, ou seja, não na Sociedade Espírita de Paris, haviam reuniões várias ocorrendo em casas particulares. Hoje em dia nós temos as casas espíritas, o que não havia quase nenhuma naquela época. Então ele foi nessa reunião, num grupo particular, ditou o que se segue por intermédio de um outro médium. Acho que vamos deixar essa comunicação do Senhor Cousteau para amanhã, né? Porque falta apenas 1 minuto e meio e não vai dar. Amanhã, então, voltamos com a última comunicação do Senhor Cousteau, aqui registrada, porque Kardec vai dizer que ele se manifestou outras vezes depois. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá. Muita paz a todos.